Vamos começar um estudo de um clássico do conservadorismo, Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke. A gente vai dar uma olhada no próprio texto, mas antes eu vou ler com vocês umas anotações que eu fiz sobre a introdução. Esse estudo é só uma introdução bem breve sobre o livro, e nós vamos continuar aí com o passar das dias, semanas, meses, lendo junto e tirando conclusões sobre esse clássico do conservadorismo, Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. Na página 12, o Burke faz uma crítica aos revolucionários, e ela se dá com uma preocupação do autor com, entre aspas, a paz no meu próprio país, certo? Na página 13, um crítico do Burke, Thomas Paine, pergunta retoricamente por que motivo Burke se aquietaria tanto com assunto estrangeiro. Então, o Edmund Burke, que estava na Inglaterra, estava fazendo reflexões, uma carta-resposta a um colega, pensador, sobre a revolução na França que estava ocorrendo. Estava tratando sobre os assuntos, sobre as razões e sobre as consequências das ações dos revolucionários na França. E esse crítico, Thomas Paine, ele fala, por que você está tão interessado em algo que não te diz respeito, algo que está ocorrendo num país estrangeiro, algo como se fosse cuida da tua vida. A crítica do Thomas Paine ao Burke seria muito semelhante à crítica que um militante LGBT, um gaysista, faz hoje a um cristão, por exemplo. Fala, cuida da sua vida, o que você tem com isso? O que você tem se nós queremos fazer uma exposição de homossexualidade para crianças, queremos fazer um travesti dançar na hora do intervalo numa escola de ensino fundamental, cuida da tua vida, por que você se preocupa com assunto estrangeiro? E a resposta do Burke é, eu estou preocupado com a paz no meu próprio país. O que o Burke demonstra com isso? Demonstra que ele sabe que não importa tão somente o que dizem que é o motivo da revolução e o que dizem que é o objetivo da revolução. O que importa é qual é o verdadeiro objetivo do revolucionário e qual é o alcance da sua ação, e não a sua retórica. Página 14. Para Burke, a Revolução Gloriosa de 1688 da Inglaterra foi uma revolução não consumada, mas evitada pela deposição de um rei revolucionário. A Revolução Gloriosa, no caso, protegeu leis e liberdades já estabelecidas que esse rei estava colocando em risco. Para Burke, o conservadorismo deve investigar os reais motivos do revolucionário, não a sua retórica. E o que se perde na revolução? A liberdade, a segurança, a família, a religião. Então perceba o contraponto e a relevância disso para os nossos dias de hoje. Nós, como conservadores, como cristãos, como de direita, nós devemos entender que não importa a retórica do revolucionário, do esquerdista, do socialista, do militante LGBT, do militante pró-entorpecentes, não, porque a retórica deles ela é construída de uma forma que o que eles estão apresentando, embora eles sejam socialistas, é um produto. E esse produto tem uma embalagem bonita. Então, cuidado, não é a retórica, é o que está por trás da retórica. Os reais motivos, qual é o real alcance daquilo. Assim como, por exemplo, quando o LGBT diz para o cristão, porque cuida da sua vida, por que você fica se metendo nisso na chamada? Por que você é homofóbico? Vem com as ofensas. Só que qual é o nosso real motivo para olhar com desconfiança essas ações? As paradas do orgulho gay, as cartilhas homossexuais para a primeira infância. Nós estamos preocupados com o que se perde na revolução e não com o que eles dizem que nós ganharemos. Eles dizem, vamos ganhar o amor, vamos ganhar a igualdade. Mas o que se perde na revolução que eles estão propondo? A família, a inocência das crianças, é um preço que estamos dispostos a pagar pelo tal amor que eles dizem que vai ser ganho? O fato de eles estarem impondo a crianças que não deveriam ter sexualidade nenhuma
impondo a eles verem um travesti dançar, rebolar o rabo na fuça das crianças na hora do intervalo, coisas que estão acontecendo em escolas públicas. Por incentivo de professores, diretores esquerdistas. O que se perde nessa revolução? A nossa liberdade de falar o que queremos, sem ofender, mas falando a verdade. A nossa liberdade de crer no que a Bíblia diz em Romanos 1 acerca dessas coisas, embora não impeçamos que elas ocorram, mas podemos impedir que nossos filhos sejam massacrados por essas pessoas, por essas agendas, ou não? Com a revolução, não. A liberdade se perde. E com isso se perde a família. E a religião. Se você não pode confessar Cristo nas praças, nos telhados, se perdeu a sua religião, porque o sentido do cristianismo é confessar Cristo com a boca e crer nele com o coração. Se você não tem mais isso, acabou. Agora temos que aceitar um Cristo fabricado pelos militantes LGBT e não o Cristo bíblico, o Cristo vivo, o Cristo que está no céu intercedendo por nós para nos salvar. É isso que se perde. E se perde a segurança. Segurança na revolução LGBT, socialista, esquerdista, desarmou a população, perdemos a segurança de proteger nossa família contra os malfeitores, contra criminosos, contra estupradores, pedófilos. Então, o que se perde na revolução? Pergunta Burke. É isso o que me preocupa, diz Edmund Burke. Ler Reflexões convoca-nos para uma conhecida distinção na crítica da arte. Por um lado, existe sempre uma leitura iconográfica, centrada na apreciação estética, e também existe a iconográfica, que é mais aprofundada, ela vai para o sentido histórico, político, moral. O próprio Burke, com outras palavras, expõe essa dupla dimensão. A crítica aos revolucionários baseia-se, à primeira vista, na preocupação do autor com a paz no meu próprio país. Mas essa preocupação imediata e conjuntural não significa qualquer indiferença ao destino da França, e mais ainda da Europa. Daí vamos àquilo que já conversamos. Quando Thomas Paine, no seu Rights of Man, pergunta retoricamente por que Burke se aquietava tanto com o assunto estrangeiro, para o autor a única explicação estaria na adulação de Burke a uma aristocracia de corte. Então perceba o espírito revolucionário esquerdista já em Thomas Paine. Ele começa com o título da obra, Os Direitos do Homem. Ele não vai falar como queremos oprimir a todos e ganhar poder através de uma mentira. Não, é Os Direitos do Homem o nome da obra. A revolução é uma forma de obtenção de poder. A revolução socialista, o socialismo não funciona e não dará em nada, mas ele funciona para aqueles que o propõem, porque esses atingirão o poder. É como uma pirâmide financeira, um Inodê, um Herbalife, um Telex Free. Ele funciona para aqueles que propõem. Para os que são convertidos é um desastre. Mas a pessoa que propôs a ideia, que está no topo da pirâmide, ela obteve o ganho, o poder. Então é assim que funciona. Então, o Paine, ele ignorava a complexidade da crítica antirrevolucionária do Burke. A inquietação com a paz no meu próprio país, contida nas primeiras páginas, lida com a aceitação de que a Revolução Francesa colhia em certos círculos intelectuais e influentes do reino. Então, o Burke estava preocupado com o alcance daquela revolução, não era um assunto estrangeiro. Então, quando um pai de família se preocupa com a agenda gaysista LGBT, ele não está preocupado se o gay está fazendo sexo com o seu amante. Isso não é de importância alguma para esse pai. Mas ele está preocupado com o alcance da militância desse LGBT em criminalizar o discurso que vá contra o ato sexual que ele propõe. Porque ele sabe que o alcance pode ser muito maior do que o da retórica. Porque a retórica propõe amor e igualdade, mas o alcance pode ser pôr na cadeia uma pessoa por pregar Cristo. Pôr na cadeia uma pessoa que tenta proteger o seu filho. Não, eu não quero que você leve o meu filho para acampar com outras crianças, porque eu sei que você é um homossexual e eu temo pelo que pode acontecer. Você vai para a cadeia por tentar proteger o seu filho.
Então é o alcance da revolução o problema. Agora, nesse contexto merece plena atenção de Burke a doutrina sediciosa e inconstitucional de Richard Price, um ministro não conformista que proferiram num discurso, um ministro não conformista que a 4 de novembro proferiram na Revolution Society seu discurso sobre o amor do país. Para Price, o ano de 1789 não seria mais do que uma reatualização da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, concretizando em Paris o que não fora obtido em Londres, o direito dos ingleses de elegerem, constituírem e destituírem por má conduta os seus governantes. Burke insurge contra essa interpretação, negando que a Revolução Gloriosa tenha produzido tais princípios, ou melhor ainda, que tenha sido conduzida por eles. A Revolução de 1688, para Burke, não foi propriamente uma revolução consumada, mas evitada, e evitada precisamente, não foi uma revolução consumada, vírgula, mas evitada. Então a Revolução Gloriosa ela foi o impedimento de que algo acontecesse. Então eles depuseram o rei revolucionário, que punha em causa a Igreja Protestante do Estado e suas leis, liberdades fundamentais inquestionáveis. A dita revolução não fora gloriosa porque defendera as nossas antigas... A dita revolução fora gloriosa porque defendera nossas antigas indiscutíveis leis e liberdades e a antiga Constituição do governo. Então, em resumo dessa introdução, o que é importante para o conservador é perceber o que está por trás da retórica do revolucionário. O que se perde com a revolução? O que se impõe com a retórica do amor, da liberdade, seja do que for? Porque sabemos que o revolucionário não tem um compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso com a revolução.